patriarcado nunca existiu e o feminismo é tudo uma ilusão. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava assistindo ontem um debate feminista e, como sempre, eu estava vendo as feministas reclamando do patriarcado opressor que foi criado pelos homens. Mas o interessante é que nenhuma das feministas parou para pensar que, se o patriarcado opressor, como elas dizem, realmente existisse, você nem estaria podendo reclamar. Eu vou te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Mas antes da gente prosseguir para o vídeo, eu queria falar um pouco sobre o nosso patrocinador, a AI Link. Um robô de inteligência artificial dá para você informações privilegiadas sobre oportunidades em leilões, tanto de carros quanto de imóveis. Então, se você tem interesse em adquirir o seu carro ou seu imóvel com até 50% de desconto, clica no link da descrição que você vai conseguir utilizando a AI Link. Parte 1. A falácia do poder feminino. Vamos imaginar o seguinte: no mundo da lua, todos os homens que prezam por justiça, estabilidade, segurança, estrutura desaparecem. Sobra somente os homens que são realmente opressores, realmente brutos, os homens que não aceitam mulher nenhuma no poder. O homem que acha que toda mulher é feita apenas para obedecer e pronto. Nesse mundo, qualquer mulher que tentasse ser médica, juíza ou empresária iria presa. Ou até pior, todas essas mulheres seriam subjugadas apenas à mercê desses homens opressores, da maneira que eles bem entendessem. Agora, usando essa ideia como exemplo, o que você acha que aconteceria no mundo? O mundo continuaria funcionando exatamente como está hoje. E por quê? Porque ainda teríamos força bruta, poder militar, logística, construção, produção, toda a infraestrutura do mundo continuaria funcionando normalmente. Porque o mundo real, o mundo que a gente tem milhares de anos de história e de data para olhar para trás, ele foi construído baseado na força, baseado na violência e não nas emoções. Você sabe por que essa utopia feminista só funciona no papel? Porque mulher nenhuma conseguiu tomar o poder pela força. Elas simplesmente foram concedidas esse cargo de poder por outros homens. Elas pediram o direito para votar. Elas não tomaram o direito de voto. Elas pediram espaço no mercado de trabalho. Elas pediram igualdade jurídica. Tudo isso aconteceu porque alguns homens resolveram, por medidas obviamente populistas, oferecer esses trabalhos para as mulheres para conseguir votos. Se você assistiu meu vídeo anterior, é óbvio que você sabe que essa medida populista teve muito resultado. Além das mulheres não terem mais que ficar em casa, elas são mais facilmente manipuladas pela mídia do que os homens. Agora você tem duas pessoas pagando imposto para o governo. Mas se esses homens opressores decidissem que hoje nenhuma mulher conseguiria mais nenhum cargo público, nenhum cargo de liderança política, mais nenhuma posição de comando em grandes empresas, o que elas poderiam fazer? Diz para mim. Nada. Elas não poderiam fazer nada a respeito disso. Se a partir de hoje no Brasil saísse uma lei nova onde mulheres nenhuma poderiam abrir CNPJ, o que alguma mulher conseguiria fazer? O poder de verdade não está em recursos. O poder real está na força. E sempre esteve na força. A maior constante da civilização humana, da história humana, é a violência. Se você pegar qualquer período da história humana, os grandes imperadores eram os imperadores que tinham mais exércitos, eram os imperadores que tinham mais força. A única garantia que qualquer homem recebe depois de ter poder é que alguém vai te tirar de lá. Essa é a única garantia. Ou seja, para alguém conseguir se manter no poder, ele precisa de força, ele precisa de exército, ele precisa de homens de confiança. E como que você consegue esses três? Provando a sua capacidade de força. Os grandes imperadores, Alexandre o Grande, Genghis Khan, todos esses grandes imperadores, eles têm uma coisa em comum: eles eram grandes guerreiros. Para você ter outros homens que vão seguir a sua liderança, você precisa saber liderar. E se você quiser se liderar, você precisa mostrar o que você sabe. Não é simplesmente você ser concedido isso. Então, na história humana, quem venceu? Quem conseguiu impor as regras? Quem conseguiu construir impérios? Foi quem teve força, teve coragem de se sacrificar e de morrer. E eu entendo que você pode ver isso e você pode achar isso injusto, mas é assim que a realidade funciona. A natureza é brutal. E o mundo, ainda nos dias de hoje, em 2025, é governado por essas regras.
Eu moro na Europa e há pouco tempo atrás teve uma queda de energia na Espanha e em Portugal, perto de onde eu moro aqui na França. Quanto tempo você acha que o feminismo ia durar sem eletricidade, sem energia elétrica? Se hoje nós temos leis, se hoje nós temos ética, se hoje nós temos justiça, obviamente não é uma justiça perfeita, nem para os homens, nem para as mulheres. Essa justiça só é possível hoje porque homens bons, que têm irmãs, que têm mães, que têm filhas, impõem ordens sobre homens maus. Olhando agora de uma lente geopolítica, como seria o mundo se não houvesse Estados Unidos? Um mundo liderado apenas pela China ou pela Rússia? Você acha que as mulheres teriam os mesmos direitos? Todo feminismo moderno depende do homem moderno, do homem que banca, do homem que protege, do homem que constrói. As mulheres falam sobre independência, mas muitas vezes querem justiça quando são demitidas, querem pensão quando são mães solteiras e querem proteção quando a coisa aperta. O que as feministas não percebem é que se não fosse por essa estrutura construída por homens, o patriarcado opressor, não existiria nem espaço para ela gritar patriarcado na rua sem ser atacada por homens ou por mulheres. Se fosse na base da força, o feminismo não existiria. Existem pessoas que acreditam que existem sociedades matriarcais, sociedades que são lideradas e são dependentes mais das mulheres do que dos homens. E para as pessoas que acreditam nessa ilusão, eu deixo uma pergunta simples. Qual civilização matriarcal que passou no teste do tempo? Qual civilização matriarcal que a gente conheceu pelos livros de história na escola? E eu te digo, nenhum, zero. Ao longo da história, pode ter existido vilas, tribos, onde mulheres tentaram governar, mas nenhuma dessas sociedades resistiu à força extrema. Todas elas foram dominadas por homens sempre. O que garante a sobrevivência e a soberania de um povo é a força, nada mais. Não adianta ter uma líder inteligente, gentil, acolhedora. Você pode dar as características que você quiser, mas se não existe força, você não vai conseguir nem sequer defender a própria fronteira. Se você tirar da Mother of Dragons os dragões, o que ela seria? Fala pra mim. Seria somente mais uma mulher. O matriarcado não sobrevive e não sobreviveu porque nunca teve base real para se manter. E é por isso que você nunca leu sobre isso nos livros de história. O que existe é uma civilização criada por homem. Perfeita? Não, mas é uma sociedade que tem ainda empatia o suficiente para ceder espaço para mulheres. Porque a verdade é, o mundo ainda é dos homens, e só existe equilíbrio enquanto homens bons ainda estiverem no controle. Agora comenta aqui, o que você acha sobre isso? Você é feminista e discorda? Comenta aí também. E é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, porque a mentira sobrevive somente enquanto for censurada. A verdade, uma hora alguém vai dizer. Então, até o próximo vídeo.